Olá, meus queridos alunos, tudo bem com vocês? Vamos à resolução de mais uma questão de física na Previsão Enem 2021. Pessoal, nessa questão que nós trataremos agora é uma questão que trabalha com associação de geradores. Por quê? Porque nessa figura aqui nós estamos vendo várias pilhas conectadas de formas diferentes, tá? Pode ser em série paralela ou mista, ligadas a uma lâmpada. Certo? Então vamos ler a questão e vamos analisar ponto a ponto para que a gente destrince ela. Vamos lá. Uma lâmpada é ligada a uma associação de 4 pilhas de 1,5 volts, supostas ideais, ou seja, elas não possuem resistência interna, a resistência interna é zero, de 4 maneiras representadas nas figuras seguintes. Qual é a diferença de potencial U entre os terminais da lâmpada em cada ligação? Então vamos lá, vamos analisar o primeiro item. Pessoal, vamos representar cada pilha dessa, cada uma, por esse desenho aqui, onde esse tracinho menor é o terminal negativo, o maior é o terminal positivo, e nós não vamos desenhar a resistência interna, porque essas lâmpadas são, essas baterias são baterias ideais, ou seja, geradores ideais sem resistência interna, ok? Tranquilo? Então, como nós temos 4 pilhas, então nós vamos ter exatamente para os pontos A e B, 4 desenhos desse aqui, tá? Observe que o terminal negativo está aqui em cima, que é isso aqui, ó, e todo ele se liga nesse ponto do resistor, tá aqui, ó, que é a lâmpada, tá? E os terminais positivos estão aqui e todos eles se ligam nesse ponto de cá, ó, os positivos, que também é a lâmpada. Bom, como essas baterias são ligadas em paralelo, nós aprendemos que quando a bateria é ligada em paralelo, toda a tensão elétrica é a mesma, certo? A diferença de potencial é a mesma. Ela não se eleva nem diminui, ela permanece constante. Então, como o resistor, que é a lâmpada, está ligado a esse terminal aqui, e esse aqui também está ligado a esse, se essa tensão aqui é 1,5, aqui também é 1,5, mesmo que existam outras baterias, porque a ligação é em paralelo. Então, automaticamente, a tensão elétrica que se submete a essa lâmpada nessa associação é 1,5 volt. Ok, pessoal? Vamos agora para o item B. No item B, nós temos agora as baterias de cima, que são essas aqui, associadas em série, porque eu tenho o terminal positivo ligado ao negativo, certo? Positivo dessa lâmpada ligado ao negativo da outra, ó. Positivo aqui ligado ao negativo da outra lâmpada, certo? E isso se repete embaixo, ó, como vocês estão observando aqui, ó, tá bom? Agora olha o que é que acontece. Nessa lâmpada aqui, se você olhar para esse terminal aqui da lâmpada, o polo dela é positivo, e se você olhar para outra, o polo dela continua positivo, ou seja, não há diferença de potencial. Como não há diferença de potencial, não existe passagem de corrente elétrica. A corrente elétrica é zero, e para a corrente elétrica ser zero, automaticamente a tensão elétrica também é. Por quê? Porque tensão elétrica é dada pelo produto da resistência pela corrente. A resistência existe, mas a corrente é zero, porque não há diferença de potencial. Já que os terminais são o mesmo, automaticamente a tensão elétrica também será zero. Ok, pessoal? Então aqui não há tensão. Vamos agora para o item C. No item C, parecido com o item B, olha o que é que acontece. Nós temos que a resistência, essa parte de cá, ó, esses dois terminais aqui positivos, eles se ligam a um lado da lâmpada. Olha só, aqui, ó, eles vão, que é os dois terminais positivos, eles vão para cá. Certo? Agora olha só o que acontece. Essas duas baterias aqui da frente, o terminal positivo, elas se conectam a esses pontos aqui e vai para um lado do resistor, que é a lâmpada, certo? E os terminais negativos, que são esses dois pontos aqui, ó, negativo e negativo, eles percorrem o caminho até o outro lado do resistor. Então, se você olhar esse lado aqui do resistor, ele está ligado a terminais negativos, ó, certo? E esse outro lado do resistor está ligado às terminais o quê? Positivo. Então, há diferença de potencial? Há. Então, se há diferença de potencial, há corrente elétrica, ela existe. Agora, quanto que vale essa tensão elétrica? Bom, se você olhar, essa tensão aqui, ela se soma, porque os geradores estão associados em série. Ou seja, as pilhas estão ligadas em série. Então, aqui é 1,5 com 1,5, teremos o quê? 3 volts. Sendo que embaixo a mesma coisa, estão associadas em série, 1,5 com 1,5, 3 volts. Mas toda essa associação aqui é paralelo com essa. Então, a associação desse sistema aqui que nós estamos vendo nesse circuitozinho para alimentar essa resistência, ou seja, essa lâmpada, é 3 volts. Ok, pessoal? Vamos agora ao item D. No item D, pessoal, o que é que acontece?
nós temos uma inversão de polaridade. Ó. Vou voltar aqui só rapidinho para vocês olharem. Essas duas lâmpadas aqui de cima, elas inverteram a polaridade, passaram para o lado de cá. Ó. O positivo veio para cá e esse positivo para cá. Vejam bem, ó. Tá vendo aí? Ó? Comparando, ó. Olha o que é que acontece. Então, nesse caso, o que é que nós temos? O terminal de cá da resistência, ou seja, da lâmpada, é negativo, certo? E esse terminal de cá, ele é positivo. Há diferença de potencial? Então vai passar corrente elétrica? Vai. Agora vamos ver se esses geradores estão associados em série ou estão em paralelo. Ó. O terminal negativo se une ao positivo. O terminal negativo, positivo dessa lâmpada aqui, se une ao negativo. O positivo dessa lâmpada aqui se une ao negativo. O positivo dessa se une ao negativo. E o positivo dessa se une à resistência. Então eles estão associados em série. Isso aqui não é uma ligação em paralelo. Ou seja, as tensões elétricas vão se somar. Nesse caso aqui, como cada um é 1,5, então nós teremos um total de 6 volts. Ok, pessoal? Então, resumindo, as tensões elétricas em cada lâmpada ficou dessa maneira daqui. Aqui 1,5, porque estão associados em paralelo, tá? Essa tensão aqui é essa e essa tensão aqui é essa. Então vai dar a diferença de uma única. Geradores em paralelo 1,5. Aqui não tem corrente elétrica, porque aqui o terminal é positivo e aqui também é positivo. Se não tem corrente, não tem tensão. Esse circuito é parecido com esse. A diferença é que aqui eu tenho associação aqui, o terminal positivo aqui, ó, vai todo para esse lado, e o terminal negativo, que é esse, vai todo para esse outro lado daqui. Então há diferença de potencial. Então se há corrente elétrica, e a tensão é dada pela soma das duas tensões aqui é 3,5, aqui é 1,5 mais 1,5, dá 3, e aqui se repete, estão em paralelo, então a tensão elétrica aqui é 3 volts. Já essa daqui, se você comparar, ele inverte essas duas pilhas. Então aqui eu tenho um terminal negativo, né, que aqui é negativo, e aqui eu tenho um terminal positivo. A corrente elétrica, mas aqui ó, sai do negativo para o positivo 1,5, aqui do negativo para o positivo 1,5, do positivo para o negativo 1,5, do positivo para o negativo 1,5. Então aqui eu tenho uma associação em série. Então vai se somar 1,5 mais 1,5, 1,5 mais 1,5. Então vai dar ao todo 6 volts. Então era isso. Espero que vocês tenham entendido. Curta o canal e até a próxima aula.